E aí, gente? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como que foi adotar meus filhotinhos, que é o Jung e a Pina. São dois gatinhos muito fofos e eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que foi essa experiência de adotar gatos. Por que gatos? Eu vou contar uma história bem rápida de como é que foi o meu contato ao longo da vida com animais domésticos. Quando eu era pequena, o meu avô tinha uma cadela e era muito maior que eu, assim, então nunca eu pude brincar com a cachorrinha que ele tinha em casa. Meu contato foi muito restrito mesmo assim com o animal quando eu era pequena. Quando eu fiz 15 anos, meu pai ganhou uma rifa da minha escola e a rifa era um coelhinho que um amigo meu tinha dado pra fazer essa rifa. E meu pai que ganhou, ia morar no apartamento e ele quase pirou. O que a gente vai fazer com esse coelho dentro do apartamento? Eu falei, vou cuidar. E consegui cuidar do coelho durante um tempo no apartamento. Ele cresceu, ficou grande, ele tinha uma gaiolinha, minha mãe deixava ele solto na área de serviço e ele tinha uma gaiola onde ele fazia as necessidades dele ali, às vezes ele fazia pela casa também. A gente ficou mantendo ele no apartamento, ele cresceu, engordou. Logo depois a gente foi morar na casa que a gente tinha no outro município. Eu acho que ele não se adaptou muito bem. A gente se mudou numa época de verão também. O apartamento era bem fresco onde a gente morava e a casa nossa batia sol. A gente deixava ele no quintal porque a gente pensava, bicho tem que ficar solto, né? Ficava preso porque estava no apartamento. A gente soltou eles, a gente fechou a parte de trás da casa e deixou ele lá brincando, só que eu acho que ele deve ter comido alguma coisa que não fez bem e ele veio a óbito. Eu fiquei bem triste, mas como o coelho ele não interagia tanto, ele brincava e tudo com ele, sabia brincar, tá, gente? Olha que bichinho, ele sabe das coisas. Ele sabia brincar e eu não senti tanto assim porque ele ficou ficou menos de um ano comigo, né? Então foi um período muito curto. Era o Perninha o nome dele. Os meus gatos estão brincando e tá uma barulheira, tá, gente? Não liga. Depois disso, eu já com 16 anos mais ou menos, final dos 15 para 16 anos, acho que minha mãe percebeu, né, que a gente tinha gostado de ter um bichinho em casa. Ela decidiu comprar um cachorro e comprou um poodle. O nome dele é o Snoopy. E desde aquela época, tá até hoje com a gente. Hoje ele tem 14 anos, vai fazer 14 anos em julho. Foi aquela festa quando minha mãe comprou. A gente gostou bastante, a minha irmã principalmente, porque minha irmã era bem pequenininha, então eles praticamente foram crescendo, né, ali. Tá aí, velhinho, pelancudinho, tá cego hoje. Mas minha mãe tem muito carinho com ele, então ela cuida muito, então acho que se ele tá vivendo até hoje é pelos cuidados da minha mãe. Depois disso, tive um coelho há um tempo atrás, não tem muito tempo, tem uns 3 anos mais ou menos. Eu tava namorando com o Thiago ainda nessa época e ele dava aula numa academia aqui no centro, ele tava no ponto esperando o ônibus pra ir embora à noite e do nada, tinha umas pessoas no ponto também, do nada o cara se enfiou no meio do carro, não, peraí. Na hora que a gente foi ver um coelho, e da onde? Aqui, gente, eu moro no centro e à noite não tem ninguém, a não ser os carros passando na rua. Parecia que tinha vindo do céu ali, porque teriam pessoas pra cuidar, não sei da onde veio aquele coelho, do nada no meio do asfalto. E a gente ficou naquela de, poxa, tadinho, tá assustado, tão pequenininho e tal. Aí, Thiago, daí que eu vou levar. Eu falei, você vai levar o coelhinho, vai! Eu morava em frente ao ponto, saí correndo, fui em casa, peguei minhas roupas e fui dormir na casa dele porque eu queria ficar com o coelhinho. Bom, a gente ficou com ele no quarto, o pai dele quase morreu com aquele coelho lá, que ele morava ainda com o pai dele nessa época. E a gente ficou cuidando, foi nosso primeiro filhotinho, assim, a gente ficou cuidando do coelhinho. E o coelhinho marcou um lugarzinho que ficou sendo o banheiro dele lá no quarto do meu marido. Era meu namorado na época, né, meu atual marido. Ele marcou lá um lugarzinho onde era o banheiro, então ele sempre fazia as coisinhas dele lá naquele lugar. Só que o problema é que como ele tinha que ficar sendo criado dentro do quarto, porque meu sogro não queria nem pensar naquele coelho andando pela casa, a gente teve que dar ele pra alguém. Outro problema também de criar ele dentro do quarto foi que ele roeu quase todos os fios que tinha no quarto de Thiago, e o Thiago já tava enlouquecendo com o bichinho. E o bichinho era muito bonitinho. Eu não lembro o nome dele. Durante todo o período de namoro, meu marido falava que queria ter um gato em casa e que não tinha por causa da alergia que o pai dele e a irmã tinham e tal, e que era o sonho dele ter um gato porque ele gostava de gatos. Ele sempre botava documentários e a ideia que eu tinha de gato era o seguinte: gato é traiçoeiro, gato é egoísta, que ele só pensa nele, que não sei o quê. E eu comecei a assistir uns documentários falando sobre gatos e eu comecei a achar legal.
falei, gente, são bichinhos legais, né? Eles interagem com as pessoas. Eu acho que isso foi mais um conceito que todo mundo tem de gato, é uma coisa geral, sem ter... todo mundo fala, mas nunca teve, pra poder afirmar se é verdade ou não. As pessoas falam demais, às vezes sem ter conhecimento, sem ter uma base do que tá falando, apenas repete o que outras pessoas disseram. E eu sempre ficava meio, gato, sempre ignorava, né? Ficava mais comovida com os cachorros, eu acho que pelo contato que eu tinha com o cachorro. Eu quase morro do coração e eu tenho vontade de pegar todos os bichos e cuidar dos bichos, mas não dá, né? A gente tem uma restrição de espaço e de dinheiro também, tá? Porque a gente não é rico e a despesa, não é só dar amor pros bichinhos, amor eu tenho transbordando pra dar pra eles, mas... né, ração, estrutura pra eles ficarem, a gente ainda não tem. Depois que a gente casou, ele ficou tentando, e aí, vamos adotar um gatinho, vamos adotar. Por que adotar e não comprar, gente? Porque tem muito gatinho abandonado, tem muito animal abandonado, não só gato como cachorro. Que eu acredito que não compensa você pegar e, gastar uma grana no cachorro, no gato, só porque tem uma raça. Tem gente que leva o animal como se fosse um objeto de ostentação. Porque a raça é cara, porque ela não existe aqui no Brasil, ou não existe aqui na região, na nossa cidade. Então pega o bichinho pra tirar onda. Mas, gente, sinceramente, pra quê, né? Todos eles brincam, todos eles fazem a mesma coisa e todos eles são bichinhos que têm sentimentos. Eu acho que tem que levar mais em consideração é o que os bichinhos sentem. E a gente sempre levou essa coisa de não, a gente vai adotar, não vamos comprar bichinho. Não faz sentido você comprar o bichinho como se ele fosse um objeto. Assim, vamos adotar, porque tem muito mais bichinho precisando de carinho, de amor, do que, né, ir lá numa loja comprar um animal. Quando a gente decidiu adotar, ele começou a conversar com algumas pessoas sobre essa ideia nossa de adotar um gatinho e tal. Por coincidência, ele comentou isso com um professor da escola que ele dá aula, que é amigo de uma veterinária. Essa veterinária foi o anjo na vida do bichinho que hoje é o meu filhote, a Pamela. Beijo, Pamela, parabéns por todo o seu trabalho e todo o amor que você tem com os bichinhos. Ela é uma veterinária, se não me engano, de Anchieta, porque meu marido trabalha em Guarapari, que é do lado, e eles se encontraram para ela entregar o Jung para ele. Eu fiquei muito feliz. Quando o meu marido chegou, meu marido veio tarde da noite com o gatinho. Quando ele chegou aqui, pronto, eu praticamente não dormi, né? Porque como que dorme com aquela coisinha gostosa e chega na minha casa? Ele já veio pra gente de unha cortada, vacinado, vermifugado. Já a Pamela mandou a areia que ela tava usando pra ele. Ela levou um potinho já com a ração que ela usava também na casa dela. Então a gente manteve a mesma ração que ela estava usando, que é uma ração que eu não lembro o nome agora, mas é uma ração para filhote muito boa. A gente, né, meio que já pegou ele bem assim, já estava bem cuidado, todo mirradinho, pequenininho, ainda porque ele era um filhote, tinha sido abandonado. Uma carinha que dá dó. Ele tá um gato muito bonito, é super companheiro e eu quebrei todos os meus conceitos sobre gatos. Inclusive, ele surpreendeu em muita coisa o meu marido, que já conhecia gato, já tinha contato com gato, mas que não sabia de algumas coisas que ele faz e que ninguém às vezes sabe, só quem tem pra saber. Eles são muito carinhosos, eles são um amor de bichinho e realmente eles são muito silenciosos, tá? Eles não ficam enchendo o saco e eles pedem pra brincar também. Se você estiver fazendo muito concentrado, estiver fazendo uma coisa, ele vem e fica te perturbando pra você brincar com ele. Tem uma série de coisas muito legais, sem contar que o ronron deles é quase um mantra pra dormir, tá? E eles dormem comigo na cama junto com meu marido, né? Nós dividimos nós 4 a cama. Então até então ficou o Jung. Ele sempre tava querendo, vamos adotar outro. E a gente tentou adotar mais um. A ideia era sempre pegar um machinho, porque a gente não queria castrar o bichinho, porque a gente tinha aquela ideia de que, poxa, tira a gatinidade do bichinho, né? Tira aquela coisa da natureza dele. Então a gente não queria castrar. Aí ele conseguiu o contato de uma aluna dele lá que tinha filhote de gatinho para adoção. A gatinha veio pra nossa casa, era pra ser um gatinho, ela deu como se fosse um menino, quando a gente chegou e viu, era uma menina. Ela era o dobro quase do tamanho dele, os dois eram filhotes, tinham quase o mesmo tempo de vida, só que ela era o dobro do tamanho dele, então ela ia ficar uma gata muito grande. E não só por isso, ela era uma fêmea, e a gente não queria fêmea, então a gente devolveu pra menina. Se vocês nunca viram alguém que consegue gravar vídeos sem ligar o microfone, aqui estou eu. Eu tinha gravado a primeira parte do vídeo e a bateria da câmera acabou para dar aquela variada. E eu tive que gravar novamente um pouco depois, tive que esperar um pouco.
E aí, como o tempo para dar uma carguinha na bateria ia demorar, o que eu fiz? Desliguei o microfone e fiquei esperando carregar a bateria. E o que aconteceu? Quando eu voltei a gravar, eu esqueci de ligar o microfone. Bem, palmas para minha pessoa que consegue fazer uma proeza dessa. Mas voltando ao assunto, apareceram duas gatinhas nesse meio tempo que a gente queria adotar um branquinho do olho azul. Apareceram duas gatinhas com essas mesmas características. Por que a gente não adotou? Porque eram meninas. Meu óculos tá refletindo. Um belo dia tarde, eu na casa da minha mãe, era meio-dia, mais ou menos meio-dia e meio, hora de almoço. Tava lá na casa da minha mãe e meu primo me ligou e falou: olha, Nádia, que meu pai achou uma gatinha aqui na rua. Ela tá até meio sujinha, ela devia estar tomando chuva já. Eu queria saber se você conhece alguém assim que a gente pode dar pra cuidar e colocar pra adoção. Esperei meu marido chegar pra ver o que ele achava. Aí meu marido chegou em casa, eu comentei com ele, ele falou: ah, tudo bem. Por que eu sugeri? Porque aqui em casa tem a caixinha de areia, tem a ração. Então, assim, dá pra eu ir cuidando dela melhor até aparecer alguém. Eu comentei com meu marido, ele falou: ah, pega, só que você vai se apegar a ela e não vai querer doar pra ninguém. E ele me conhece bem, né? Porque... os bichinhos, se eu pudesse, eu teria vários aqui na minha casa. Fui lá, é um município do lado aqui onde eu moro. Fui de ônibus, peguei a caixinha para transportar ela, que era a caixinha que eu transportava o Jung quando ele era mais novinho, porque agora ele quase não cabe lá dentro. Então eu peguei a caixinha, o transportador, peguei um potinho, botei um pouquinho de ração. Fui eu lá de ônibus na casa dele pra poder pegar a gatinha. Quando eu cheguei na casa do meu primo, que eu vi aquela coisinha pequenininha assim, desse tamanico, eu quase no troço. Falei: ai, ela é muito bonitinha e pequenininha demais, eu achei que ela fosse um pouquinho maior. E eu fiquei com medo, né, de dar ração, porque a ração é um pouquinho dura, apesar de ser pra filhote. E eu botei o potinho, ela comeu e interagiu e brincou com a gente assim. Eu fiquei apaixonada pela gatinha, eu falei: não, vou levar, vou dar banho, vou cuidar e vou ver o que eu vou fazer. E vim pra casa. Quando eu cheguei aqui já eram 7 horas da noite. Todas as lojas aqui de pet shop estavam fechadas aqui próximo à minha casa, que eu pudesse ir ali, porque eu tava com ela na mão, na caixinha. E fui no supermercado que tem em frente da minha casa procurar um shampoo pra filhote. Cheguei em casa, não deixei eles terem esse contato logo de imediato. Dei um banhozinho nela com água morninha, diluí lá o shampoo, dei banho nela. Foi até difícil dar banho nela, porque ela não parava quieta. Ela é muito... parece que ela é imperativa, não deixa a gente fazer nada direito com ela. Passei um remedinho de pulgas tanto nela quanto nele, que eu tinha guardado em casa. Quando meu marido chegou, ela já tava branquinha, toda limpinha, coisa mais linda, já tava brincando comigo. E ele viu aquela titiquinha daquele tamanho e ele ficou apaixonado também pela gata. Falou: ah, vamos ficar com ela, né? Pois é, aí ele quis ficar com a gatinha e a gente agora vai ter que castrar. Como já tava à noite, assim, meu marido chega tarde da aula que ele dá. A gente, no dia seguinte, ligou pro veterinário para saber sobre a vermifugação, sobre a vacina, explicar como é que estava a situação dela. E ele pediu pra gente vermifugar em casa mesmo, porque ela estava bem novinha, falou a quantidade que a gente deveria dar do vermicida. E a vacina ele pediu pra gente ir no mês seguinte, porque ela ainda estava muito novinha. No início eu fiquei meio apavorada, porque o que acontece? O Jung, ele ainda é filhote, ele tem 7, 8 meses. E ela deve ter no máximo um mês. Então ela é desse tamanico e ele já tá gigante, já tá um gatão praticamente com as feições adultas. E ele é muito mais forte que ela. Ele brinca comigo, agora tá sumindo os arranhões porque ele tá me dando uma folga, tá só atrás da bichinha. E ele brinca comigo, às vezes ele machuca o dente, a unha, né, muito forte. Ele é um gato muito forte. E às vezes eu fiquei com medo dele machucar ela. E aí eu fui deixando assim, ele só dando uma cheiradinha nela, vendo que ela era uma gatinha, uma menininha. E fui deixando eles se aproximarem devagar. Teve um momento que eu deixei eles muito próximos, que a primeira coisa que ele queria fazer era pegar ela pelo pescoço. Eu fiquei desesperada, falei: por que ele tá fazendo isso? Ele vai machucar a gatinha. Aí as pessoas conversaram comigo, eu saí postando, perguntando se era normal isso nas redes sociais. As pessoas: não, Nádia, geralmente se carrega filhote assim. Ele viu que ela é pequenininha, que ela é filhote, ele quer carregar e quer cuidar dela. E aí eu deixei ele fazer isso. Toda vez que ele pegava ela pelo pescoço, ela miava. Mas aí eu reparei que toda vez que a gente pega ela também, ela mia. Então ela é menina, né? Então ela toda
comia pra caramba, né? Então assim, eu fiquei com esse medo logo de início, mas aos poucos eu fui deixando ele pegar pra ela ver que ele não queria fazer mal pra ela. E aos poucos ela foi deixando, ele ia carregando ela por tudo quanto é lugar, assim, ele via ela, pegava com a patinha, pegava ela pelo pescoço, saia carregando, falei, você vai levar ela pra onde, né? Nem ele sabe, mas ele queria carregar, queria mostrar pra ela que ele tava ali pra proteger. E aí começou a brincar com ela e hoje eles acordam brincando e brincam de pique-pega, a mesma brincadeira que ele tinha comigo, que é de ficar se escondendo e dando bote, pegando a gente, ele faz com ela e eu morro de rir dos dois fazendo isso. E o conselho que eu tenho, gente, que se vocês têm condição de estar criando um bichinho em casa, não deixa de adotar um bichinho, porque eles trazem muita alegria para casa. Seja um gato, seja um cachorro, enfim, qualquer bichinho. Geralmente a gente frisa muito esses dois, porque são os mais comuns de se ter em casa. Porque também peixe e pássaro, eu não concordo de ter em casa, peixe dentro de aquário, pássaro na gaiola. Ah, mas o pássaro fica solto em casa, tá, mas ele não tá voando como ele devia estar. Então assim, os gatos e cachorros realmente eles não são animais assim que ficam tão tranquilos quanto peixe e gato da sua forma natural. Se eles ficarem soltos por aí, eles vão sofrer muito, porque tem muita gente ruim nesse mundo que maltrata os bichinhos na rua. Então, quem puder adotar, eu acho que, poxa, gente, vocês vão estar fazendo um bem danado, tanto para eles, tanto para os bichinhos quanto para vocês, porque eles só vão trazer alegria para vocês. Então, é meu conselho, minha dica para quem tiver condições, adotem um bichinho, gente. Adotem, porque é um bem que vocês fazem. E essa foi a minha experiência com animais, de uma forma geral. Não tive muito contato, né? Agora que eu tô tendo mais, e com gatos, que foi uma coisa que até então eu nunca tinha pensado na minha vida. E tô amando os meus filhotes. Eu falo que eles são meus filhos, é a princesa e o princeso. Então, Jung e Pina são as alegrias da minha vida hoje. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada pela atenção de todos. E vejo vocês nos próximos vídeos. Ah, não esqueçam de dar um joinha se gostaram do vídeo. E se inscreverem no meu canal, porque sempre vai ter novidades por aí. Até mais. Olha o sol saindo. Olha o sol saindo na minha cara. Sol, sol. Gente, tá muito cedo, muito cedo. Muito cedo, tipo, agora nem tanto, são 7h43. Então já vai dar 8 horas, já tem gente que tá trabalhando essa hora. Mas eu acordei 5 e alguma coisa, então eu tô desde cedo gravando vídeo hoje. Não sei como é que eu não tô com a cara acabada, porque geralmente eu durmo 3 horas da manhã. Essa noite eu dormi 1 e pouco. Eu tinha intenção de dormir antes da meia-noite. Tomei um chá duplo de camomila ontem, antes de dormir. E até fiquei lendo, porque geralmente eu fico mexendo no celular quando eu deito na cama. E essa noite eu peguei, cheguei da aula, tomei banho, lanchei. Quando meu marido chegou, eu já estava na minha cama, tomando chá. Tomando chá e lendo livros. Gente, eu fazendo isso, quem me conhece sabe que é um momento raro na minha vida. Então tá cedo, o sol tá saindo, vou aproveitar e tchau, gente. Chega, chega, chega.